Reação imediata em Brasília. O julgamento de Bolsonaro no STF já é chamado de vingança política. Decisão contestada. Mourão alerta que a condenação é quase certa e abre um precedente perigoso. E a pergunta que não quer calar: estamos diante de justiça ou de perseguição? Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. O senador Hamilton Mourão, ex-vice de Jair Bolsonaro, decidiu falar alto e claro. O julgamento que o STF conduz contra o ex-presidente e outros 7 acusados de envolvimento em um suposto golpe de Estado em 2022 não passa de uma vingança política. Essa declaração não surgiu por acaso. Mourão sabe que esse processo está cercado de tensão, expectativas e, principalmente, de um roteiro que já parece escrito de antemão, com a quase certa condenação dos réus, como ele mesmo destacou. Mas espera que piora. O que deveria ser uma análise técnica, imparcial e fundamentada em provas concretas, corre o risco de se transformar em um espetáculo político-judicial. Mourão chamou a atenção para algo que a grande mídia evita dizer. Se divergências ideológicas forem relativizadas e tratadas como condutas criminosas, o Brasil estará entrando em um terreno perigosíssimo, onde qualquer oposição pode ser calada sob o rótulo de ameaça à democracia. E essa parte poucos comentam. O julgamento no STF, que deveria fortalecer a democracia, pode acabar fragilizando justamente aquilo que diz defender. Afinal, que democracia é essa em que apenas um lado da história pode falar, enquanto o outro é sistematicamente silenciado? Em 2022, após as eleições presidenciais, o país viveu uma onda de manifestações. Milhares de pessoas foram às ruas, acamparam em frente a quartéis, protestaram nas capitais. Havia insatisfação, havia descontentamento, havia uma parte expressiva da população que não aceitava a condução do processo eleitoral. Esses eventos, no entanto, foram enquadrados pela narrativa oficial como uma tentativa de golpe. E agora, 3 anos depois, o STF julga Bolsonaro e outros 7 acusados como se fossem arquitetos de um plano para derrubar as instituições. A grande questão é que até hoje não se apresentou uma prova robusta, concreta e incontestável de que Bolsonaro tenha planejado ou comandado qualquer ação nesse sentido. Mas a narrativa está posta, a de que o ex-presidente seria o mentor de um ataque à democracia. É esse o fio condutor que move o julgamento atual. E aí surge a fala de Mourão, que não apenas defende Bolsonaro, mas também alerta. Se a Suprema Corte confirmar a condenação, abre-se um precedente que poderá ser usado contra qualquer adversário político no futuro. A fala de Mourão ecoou imediatamente entre parlamentares e apoiadores de direita. Deputados e senadores reforçaram que o julgamento no STF não é apenas jurídico, mas essencialmente político. Muitos enxergam na condução do caso um desejo de transformar Bolsonaro em exemplo negativo, como um aviso para que ninguém mais se atreva a desafiar o sistema. Do outro lado, partidos de esquerda e parte da imprensa tentaram desqualificar Mourão, dizendo que sua fala não passa de uma tentativa de blindar o ex-presidente. Mas, curiosamente, poucos enfrentaram de frente o argumento central. A condenação quase certa abre um precedente perigoso, que relativiza divergências políticas. Essa história não fica restrita ao Brasil. Lá fora, a repercussão é evidente. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já enfrentou processos semelhantes, acusado de instigar manifestações em 6 de janeiro de 2021, em Washington. Assim como no caso brasileiro, a mídia americana tratou o episódio como uma tentativa de golpe. E hoje, Trump segue firme, disputando espaço político e mostrando que a perseguição judicial não o silenciou. Aqui no Brasil, a semelhança é gritante. O establishment tenta transformar Bolsonaro no equivalente tupiniquim do que fizeram com Trump. A diferença é que, enquanto nos Estados Unidos o debate ainda encontra resistência no Congresso e na opinião pública, aqui no Brasil o STF atua sem freios, acumulando poderes e decisões que interferem diretamente no jogo político. Não é à toa que Mourão, ao falar de vingança política, toca num ponto sensível. Estamos vendo o judiciário se tornar protagonista absoluto da política nacional. E isso não é saudável para nenhum regime democrático. Não é a primeira vez que o Brasil assiste a julgamentos políticos travestidos de processos judiciais. Basta lembrar da cassação de ex-presidentes, de perseguições a opositores durante a ditadura e até mesmo de processos no impeachment de Dilma Rousseff. Em todos esses episódios, ficou claro que a política se sobrepôs ao direito. Agora, a diferença é que a toga se tornou ainda mais poderosa. Hoje, ministros do STF não apenas julgam, mas pautam, decidem, interpretam e até criam obrigações que não estão na Constituição.
É a institucionalização do ativismo judicial. A versão oficial da grande imprensa é a de que o julgamento é uma resposta necessária para defender a democracia. Mas vamos encarar os fatos. Democracia não se defende com censura disfarçada, não se fortalece criminalizando opositores, e não se consolida quando apenas um lado pode falar. O que vemos é uma realidade paralela. Enquanto chamam Bolsonaro de ameaça à democracia, ignoram que o próprio sistema, ao agir com parcialidade, mina a confiança da população. E aqui está a grande contradição. Dizem defender o povo, mas ignoram que milhões de brasileiros enxergam em Bolsonaro um representante legítimo de seus anseios. Mourão sabe que não está apenas defendendo um aliado político. Ele está defendendo algo maior, o direito de divergir. Porque se o STF transformar divergências políticas em ações questionadas de caráter criminoso, qualquer manifestação contrária ao governo pode ser enquadrada como ameaça. E se hoje é Bolsonaro no banco dos réus, amanhã pode ser qualquer outro cidadão. Esse é o ponto que Mourão escancarou e que a grande mídia tenta abafar. Estamos diante de um momento crucial. O julgamento de Bolsonaro no STF não é apenas sobre um suposto golpe. É sobre os limites entre política e justiça, sobre até onde vai o poder de uma Suprema Corte e até onde pode chegar a perseguição a opositores. Mourão colocou o dedo na ferida. Trata-se de uma vingança política. E cabe a nós, cidadãos, refletir se aceitaremos viver em um país onde questionar já virou crime, e onde a oposição precisa pagar o preço de ser oposição. Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.